Salve, meus cria, beleza? Rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo pra pedir o apoio de vocês no like, na inscrição e nos comentários se possível, já que estamos começando tudo de novo do zero praticamente devido aos strikes no outro canal. E se vocês quiserem saber o que está acontecendo, é só me seguir no Instagram porque eu tô explicando tudo o que tá acontecendo lá. E o apoio de vocês é muito importante nessa jornada, mas sem mais enrolação, marcha. Nossa história começa no castelo remoto dos arredores da cidade de Kushan, e alguns rapazes estavam caminhando naquele castelo, até que um deles chamado Nagi questionava se essa informação não estava errada, mas alguns achavam que não deveria ser, pois vinha do Lorde Cúcias. Mas o mesmo rapaz que havia questionado ficava sem entender se ele era o único que não conseguia ver nenhuma besta mágica. Queria saber se aquelas pessoas conseguiriam ver uma única formiga, e se davam conta de que parecia que o boato do Sr. Nagi já havia se espalhado, e o cara que já estava questionando achava que fazia total sentido. Eles continuam prosseguindo pelo local. O Nagi achava aquele lugar muito esquisito, e ele tinha dúvida se aquilo sempre esteve ali. Porém, o outro rapaz acaba vendo que aquele lugar não estava no mapa, e como tinha uma saída subir a escada, eles mostravam para o líder. O rapaz que estava com o mapa em mãos achava que o lugar era muito suspeito, e eles deveriam enviar alguém para verificar. O rapaz que questionava tudo lembrava que o andar superior era para a gangue do Union cuidar, e ele aponta para onde eles iriam. O rapaz com o mapa na mão ficava bastante assustado e parecia não entender, e o líder que questionava tanto repetia com bastante frieza que eles iriam por ali. O rapaz com o mapa começa a caminhar e chegando ali ele simplesmente não havia encontrado nada, e ele avisa para o Nagi que não tinha nada por ali, mas ele estava enganado, pois havia um monstro gigantesco atrás dele. Era um lobo que com apenas uma mordida partia aquele cara ao meio. Vários lobos começam a correr na direção do Nagi, que ficava bastante assustado, e de repente a entrada fecha completamente, pegando os outros homens de surpresa. Havia muitas criaturas mágicas por ali, e eles não sabiam o que fazer. Um rapaz queria saber o que eles iriam fazer, e o Nagi rapidamente pega esse rapaz e joga ele na direção dos lobos, deixando claro que não era questão deles fazerem alguma coisa, e se ele quisesse viver, deveria lutar. E os outros homens que estavam com ele acabaram morrendo, sendo atacados por aqueles lobos. Enquanto ele ficava assistindo tudo, e o Nagi acaba vendo algo que o deixa bastante assustado. Como ele era fresco, ele acabou derrubando a espada no chão, mostrando que a Coca era a Fanta, pois um lobo com sua enorme boca latia para ele, até que aquele lobo gigantesco foi atingido com tudo no pescoço antes que pudesse transformar o Nagi em jantar. Quem havia feito isso era um arqueiro que se chamava Lancen, e ele achava que havia uma donzela em perigo. Nagi fica bastante empolgado em ver o Lancen, achando que ele chegou na hora certa. O Lancen, vendo quão fraco o Nagi era, só queria que ele olhasse e prestasse bastante atenção. Assim ele decidiu usar o reino de um mestre da espada. Um dos lobos tenta atacar o Lancen, que facilmente consegue se esquivar, e atinge o lobo como se fosse nada, e em seguida arranca a cabeça daquela criatura. Outras duas criaturas vão junto, e ele consegue lidar numa boa, o que deixa o Nagi bastante surpreso. Os homens que vieram junto com o Lancen começam a vibrar, pois já esperavam algo assim vindo por parte dele, e o Nagi bastante surpreso expressa para o Lancen que aquilo era realmente incrível, e o mestre da espada era completamente incomparável com outro nível. Mas o Nagi é um otário lixo que fica com dor de cotovelo, e avisa o Lancen que ele poderia lidar com tudo isso numa boa, mentindo na cara dura. Lancen, vendo que o Nagi tinha aquela cara de pau, elogia ele por ter uma lábia incrível, mas revela que a qualidade da espada que o Nagi segurava era horrível, e ele deveria treinar mais forte se queria ficar mais forte. E o Nagi, com muita inveja, olhava ele com um olhar psicopata e deixava claro que ele iria fazer exatamente isso com um sorriso no rosto. A cena muda para as ruínas de Union, e um homem chamado Balsion queria saber o motivo de o Lancen estar tão atrasado, e o Lancen se desculpava e explicava que algo havia acontecido. O Balsion explica que o Conde Cúcias havia chegado há um tempo e a situação não era boa. Lancen fica bem assustado e queria saber o que aconteceu, e o homem dá uma carta ao Lancen, também explicando que o Conde havia dado isso e levado as crianças. O Lancen abre aquela carta e fica de olhos arregalados, pois a carta dizia para matar o Ducos, o que deixava o homem bastante surpreso. O Ducos era um conde de sangue. Ele era um poderoso vampiro com verdadeiro sangue e um mestre da espada que governa a cidade de Cacho. Enquanto a cidade de Kushan estava sob o controle do Conde Cúcias, a cidade de Cacho era administrada pelo Conde de Sangue Dukush. Como havia vários interesses e eles acabaram se sobrepondo, eles entraram em conflito. Cúcias e Dukush sempre estavam desafiando um ao outro, e aqueles que viviam na cidade de Kushan tiveram que fazer todo tipo de trabalho sujo para receber apoio de Cúcias. Lancen só queria escapar daquele lugar com as crianças e viver em paz. O Lancen não conseguia acreditar, pois ele foi leal por cerca de 10 anos. O Lancen ficou muito aborrecido. O homem revelava para o Lancen que ele não poderia ir, e além disso o Conde Dukush era um vampiro e seria muito difícil lidar com ele. Lancen ficava muito triste, pois ele não tinha motivo para viver se ele não morasse com seus irmãos. O Balsion ficava sem entender o Lancen se comportar daquele jeito, pois ele havia acabado de voltar e não poderia ir para lugar algum naquele estado. O Lancen deixa claro que já que o Conde havia levado as crianças, ele já não podia mais perder tempo, e o homem perde a cabeça e começa a gritar desesperado, explicando que essa tarefa era muito perigosa, pois existem inúmeros vampiros de nível especialista ou superior, e o Lancen chama o
Balsion e esclarece que aquela era uma ordem. Balsion apenas entende e acaba cedendo. O Lancen pedia para que o Balsion ficasse para trás e cuidasse dos irmãos deles. Ele estava confiante e sorrindo, dando a certeza de que ele iria vencer. Iria voltar para consertar tudo. Balsion, vendo Lancen indo embora, pedia desculpas em sua mente, pois ele achava que não podia obedecer à ordem daquela vez. A cena muda para o reino de Vanhoa, e era o ano continental 1337, 11 de março, e a rainha do reino de Vanhoa iria segurar eles ali, e queria que o comandante pegasse Lancen e saísse. Mas o comandante dos cavaleiros chamado Balsion não podia fazer isso, e queria ficar até o fim para proteger a sua majestade. Mas a rainha explicava para o Balsion que agora ele estava protegendo a linhagem do reino de Vanhoa. Balsion acaba aceitando a tarefa dada pela sua majestade. A rainha de Vanhoa explica para o garoto chamado Lancen que ele precisava sobreviver a qualquer custo, explicando que é o destino de uma mulher da família real de Vanhoa passar o sangue de Vanhoa para gerações futuras. Como príncipe, o Lancen deveria cumprir seu dever com a família real, mas Lancen não queria aceitar e nem queria fugir sozinho. A rainha de Vanhoa logo pega um colar e põe no pescoço dele, explicando que aquele colar com certeza vai ajudar ele, e ela pede para o seu filho se certificar de restaurar a família real Vanhoa, e assim o Balsion promete que iria dedicar a sua vida para servir a sua alteza. O céu queimava em chamas. Balsion, que não podia morrer, escapou por mal levando apenas o segundo príncipe. Ele estava muito triste por ter falhado em proteger eles e a capital estava queimando. O Balsion acabou fugindo sem ser capaz de proteger a rainha e o rei. E de todos os dias, aquele dia era o 13º aniversário do segundo príncipe. O príncipe que testemunhava a morte de seus pais e irmãos com seus próprios olhos, olhava para o céu em chamas sem dizer uma palavra. E foi assim que terminou a história de 500 anos do reino dos cavaleiros de Vanhoa que pereceu. O Balsion chegou junto com o príncipe à rota de fuga que foi organizada anteriormente. Eles acabaram cruzando a fronteira, e a cena muda para o ano continental de 1337, e era 1º de abril. Eles haviam cruzado com sucesso a fronteira para Roxion. Eles deixaram a glória, e estavam indo para a Terra dos Ladrões. A cena muda para o dia 23 de agosto, e eles tinham chegado à Terra dos Ladrões, a terra sem lei onde criminosos e fugitivos se reuniam. Já haviam se passado 2 meses desde a caminhada dos dois, e muitos cavaleiros morreram no caminho até chegar ali. Restavam 12, incluindo o Balsion. O Lancen agora era o único herdeiro legítimo, e um dos últimos sucessores das famílias nobres. O Balsion tinha colocado em sua cabeça que iria proteger o príncipe, mesmo que a desonra e miséria o aguardassem. Em seguida, a cena muda para o castelo do Conde Del Cacho, na cidade de Cacho. Havia sangue espalhado por todos os lados. Balsion estava atacando vários caras de uma só vez, e ele achava que deveria aguentar um pouco mais e colocava a mão em seu tronco. Abre uma porta com tudo e fica de olhos arregalados. Ele vê o vampiro morto com a espada enfiada em seu peito. O Balsion queria entender o que havia acontecido, até que ele escuta uma tosse e se dá conta de que o Lancen estava completamente ferido, e no meio dessa batalha ele havia perdido seu braço direito e sua perna esquerda completamente arruinada. Mesmo assim, ele sorri para o Balsion e estava aliviado por finalmente aquela batalha ter acabado. Balsion ficava sem entender o que o Lancen queria dizer com acabou, pois ele estava completamente ferido. Ele logo lembra da rainha. Ele viu o fim da linhagem de Vanhoa ali, e ele queria saber quanto ao voto de viver feliz. Ele queria saber quanto ao desespero e à esperança. Ele não conseguia acreditar que tudo ia acabar daquele jeito. Com lágrimas em seus olhos, ele não aceitava que as coisas iriam terminar assim. Rapidamente ele rasga parte da calça do Lancen e amarra sua perna. Ele começa a carregar o Lancen com o intuito de salvar a sua alteza de qualquer forma. Após aquilo, a cena muda para 3 anos depois, na cidade de Kushan, onde algumas crianças brincavam e o Lancen martelava um prego no telhado usando uma prótese no lugar do seu braço direito. O Balsion aparece e chama pelo Lancen. O Lancen ficava feliz em ver o Balsion, até que enquanto ele descia as escadas, a prótese que ele usava no lugar da perna acaba escorregando no degrau e ele cai no chão, batendo a sua dignidade com tudo. Balsion queria saber se ele estava bem, mas o Lancen não teve nenhuma lesão e estava querendo saber o que o Balsion tinha para contar. Mas o Balsion julgava ser mais do mesmo. Haviam dito para ele esperar mais um mês, e ele iria esperar para perguntar no mês que vem. O Balsion aproveita e lembra ao Lancen que ele não deveria fazer esse tipo de coisa, comentando sobre o fato de ele estar usando um martelo, mas o Lancen começa a rir e explica para o Balsion que ele não podia pedir para as crianças fazerem isso. O Balsion achava que as crianças já estavam crescidas, e o Lancen acha que mesmo que elas tenham crescido, ele vai proteger elas de qualquer jeito, e o Balsion já tinha gravado isso em sua mente de tantas vezes que ele ouviu, e ao mesmo tempo o Lancen adivinha que ele ia falar sobre o Elixir, mostrando que ambos repetiam seus mesmos objetivos. O Elixir que tanto o Balsion falava era a poção da vida, uma poção que é chamada de milagre antigo, e que não pode ser reproduzida com a magia moderna, e dizem que uma foi encontrada há 200 anos na masmorra de Uneon. O Lancen julgava que isso era apenas uma história antiga, e de qualquer forma não tinha nada a ver com ele. O Balsion prefere ficar calado para não contrariar a sua alteza quando não era necessário. No fim, o Balsion preferia aceitar que um milagre como a poção da vida não iria acontecer de novo, e de repente, as crianças gritam e pedem para que o professor tenha cuidado, e uma espada voa na direção do Lancen,
que pega ela sem ao menos olhar. Os garotos ficam admirando ele, enquanto o Lancen não queria que nada acontecesse com aquele telhado que ele havia acabado de consertar. Então ele explica para o seu aluno que da próxima vez não soltasse a sua espada de forma alguma. O garoto explica que ele havia agarrado com força. O Lancen explica que não se trata de segurar a espada com força, era necessário apoiar as duas pernas e distribuir o peso em todo o corpo, e sempre visualizar o oponente em sua cabeça. E de repente o Lancen se lembra da batalha que ele teve com o Duque Vampiro, onde lembrava bem que o Duque achava que quanto mais ele tinha que proteger, mais pensamentos iriam pesar para ele, e estava prestes a finalizar a sua vida. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele bloqueou o ataque com a sua espada, e explica que ele tinha algo para proteger e não poderia morrer de forma alguma. E foi naquele momento que o Duque Dulkush acabou arrancando seu braço, e assim ele começou a tremer com a espada de madeira. E o Balseon junto com o garoto ficava muito impressionado. O Lancen destruiu completamente o boneco de madeira partindo ele ao meio, e acabou ficando sem jeito, e tenta explicar que apenas estava tentando mostrar como deveria fazer, mas acabou destruindo o boneco de madeira e ele iria consertar. O rapaz aparece e chama o Lancen e avisa que estava acontecendo um grande problema. Era a Daisy e o Seclan, e isso já deixa o Lancen em tensão. O Lancen vai correndo desesperado até o local. Era mais do que uma briga de criança, ele estava sentindo cheiro de sangue, e começa a gritar pelas crianças, e lá ele encontra a garota e o garoto lutando com espadas. Daisy era a garota ruiva e o rapaz era o Seclan, e o Nagi que via a luta também vê o Lancen e acha que já faz um tempo. O Lancen fica furioso e queria saber o que diabos aquele cara estava pensando. O Nagi era um vassalo de Cúcias, e o Nagi explica que eles estavam no meio de uma entrevista, pois os dois haviam mostrado potencial, e ele estava pensando em aceitar eles como a sua linhagem direta. O Lancen ficava sem acreditar que eles ousaram, e o Nagi achava que até mesmo se tornar uma linhagem de classificação mais baixa era melhor do que estar sem um braço ou perna. Visivelmente aborrecido, o Lancen queria saber se o Conde Cúcias estava sabendo sobre isso, mas o Nagi vê que o Lancen realmente não entende a situação, pois uma pessoa ocupada não iria se importar com essas coisas. O Lancen queria saber se o Nagi havia vindo sozinho. Mesmo sabendo que aquele território era da família do Lancen, o Nagi realmente sabia, e ele veio pois havia um rumor de que o grande mestre Lancen havia perdido seus membros. E tudo isso foi por causa de alguns pirralhos, e o Lancen ficava extremamente revoltado ouvindo o Nagi, lidando com aquele acontecimento de uma maneira tão rude e com um jeito psicopata. O Nagi queria saber como ele iria proteger aqueles garotos com o corpo daquele jeito. Lancen deixava claro que se o Nagi tocasse um dedo naquelas crianças, iria acabar morrendo em suas mãos. Mas o Nagi não acreditava muito, pois o Lancen agora era extremamente fraco, e o Lancen vai na direção dele com a sua espada em mãos, e ele é impedido por dois caras que estavam com o Nagi. Mas o Lancen ficava se perguntando se aqueles dois estavam no nível inferior de especialistas, e dessa forma eles não eram páreos para o Lancen, e ele esclarece que não deveriam subestimar um mestre da espada, e assim ele faz os dois caras que bloquearam o ataque dele voarem dali, mostrando um poder imenso apesar de ter perdido seu braço direito. Com aqueles rapazes ainda arrastando no chão, o Nagi ainda mantinha uma atitude sonsa de fingir que estava impressionado, e ele achava que o Lancen era o mesmo de sempre, e sendo bastante irônico, ele expressa ao Lancen que ele era incrível. O Lancen achava como os novatos de hoje em dia eram estranhos, pois não tinham sensação de medo, e o Nagi achava que ele estava sendo muito rigoroso, pois no fim o oponente deles era um monstro. O Lancen achava que o Nagi não mudou nada, e ainda era inseguro quanto a ele, mas o Nagi sorrindo pegava a sua espada, exalando uma grande energia, e o Lancen vê que na sua condição atual não havia saída, e assim ele corre na direção do Nagi e dá um salto. O Nagi apenas olhava e fazia a posição de bloquear com a sua espada, mas o Lancen estava esperando por uma abertura e ele tinha conseguido. Fazendo o movimento certo com a espada, ele planejava quebrar o bloqueio do Nagi, mas ele é surpreendido e fica de olhos arregalados. Apesar de sua espada ter atingido o Nagi, ela simplesmente havia quebrado ao meio, e o Nagi com seu sorriso de psicopata queria entender o que havia acontecido com o Lancen, como ela simplesmente havia quebrado ao meio com o Lancen, pois achava que o núcleo do Lancen estava completamente destruído, e ele queria saber se o Lancen achava que ele não chegaria à classificação mais alta, e era por isso que o Nagi continuava a dizer que as linhas sanguíneas são superiores. Ele também ficava se perguntando o que deveria fazer com o Lancen. O Nagi estava disposto a matar eles um por um, e a Daisy e o Seclan começavam a tremer. O Lancen passa a acreditar que se isso for realmente uma luta, ele vai perder de qualquer maneira, e rapidamente ele sai da posição de luta e apenas pensa que as crianças deveriam permanecer protegidas, e ele queria saber se o Nagi não podia acabar com aquilo ali, pois havia crianças e ele não queria que isso envolvesse elas. O Nagi começa a rir porque ele achava muito engraçado o Lancen falando algo assim, e queria saber se o Lancen estava implorando para ele agora. O Lancen não queria negar e ele estava ciente de que o Nagi estava querendo pisar nele e ver ele cair. Nagi não queria deixar o Lancen sair dali tão facilmente, e ele estava querendo esquentar o couro um pouco. Assim ele dá um soco com tudo na cara do Lancen, rapidamente pegando o Lancen pelo pescoço e dando outro soco, e assim quando o rapaz cai no chão, o Nagi dá diversos chutes e começa a pisar na cabeça do
Lancen, que apenas queria pedir desculpas. Nagi não entendia muito bem, mas também não queria que o Lancen ficasse de frescura logo no momento em que ele estava se divertindo, mas ele preferia parar por ali naquele momento. Tinha bem claro para o Lancen que ele iria voltar no próximo dia, e algumas crianças vão até o Lancen para ver se ele estava bem, e elas estavam desesperadas sem saber o que fazer pelo professor delas. Mas o Lancen estava feliz por ter protegido as crianças, e isso era mais do que o suficiente para ele. Em seguida, a cena muda para a noite e o Lancen estava completamente enfaixado, e ele iria sentar à mesa com a Daisy e o Seclan, mas ele queria entender por que diabos eles fizeram isso. Ele queria entender o motivo de eles estarem tentando se tornar da linhagem sanguínea do Nagi, e o Seclan pede desculpa para o seu professor. A Daisy parecia estar envergonhada da atitude que ela tomou, mas ela fica calada e o Lancen queria saber se ela iria ficar sem dizer nada, mas a Daisy deixa claro que tudo isso é bobagem, e o Lancen fica bastante assustado com o que ela acabou de dizer. Ela queria entender o motivo de que ela não poderia servir a eles, afinal até mesmo o Lancen havia sido servo, e o Lancen ali achava que a Daisy esqueceu completamente, e explica que, por causa de seu desejo ganancioso de se tornar um vampiro, os camaradas dele e seus familiares morreram, e no fim ele ainda acabou daquele jeito, sem o seu braço e a sua perna, e agora a Daisy simplesmente queria deitar sobre esses fatos, e ele queria saber se ela tinha certeza de que queria viver sugando sangue, mas Daisy deixa claro que isso não tem nada a ver com ele, e ele não era o pai dela para ficar se preocupando desse jeito. Com rebeldia ela declarava que iria cuidar da sua vida sozinha e começa a chorar, querendo que o Lancen parasse de se meter nos negócios dela, e deveria viver a sua própria vida, e o Lancen ficava surpreso com tudo que ele estava ouvindo por parte da Daisy. Ela se levanta da mesa e sai correndo. O Lancen ainda não deixava de ficar preocupado com ela, e ela sai daquela casa batendo a porta com tudo. O Seclan tentava esfriar as coisas e expressava para o seu professor que a Daisy falou isso da boca pra fora. O coração dela não estava em suas palavras. E o Seclan também sabia que às vezes se ajoelhar nessa situação também exige coragem. Seclan acreditava que o seu professor devia estar com muita dor, e ele iria pedir uma poção para o Balsion. O Lancen ficava muito grato pelo Seclan estar ajudando, e de repente o Balsion aparece desesperado e querendo saber se o Lancen estava bem, pois a Daisy contou pra Lina que o Lancen estava brigando com o Nagi, e parecia que alguém poderia se machucar. Assim a Lina foi correndo até ele para pedir ajuda. A Lina gritava para o Balsion, que ela chamava de tio, que a Daisy deixou claro que deveria ser mantido em segredo, e o Balsion vê que acabou dando vacilo, e o Lancen vendo aquela situação, acaba caindo na gargalhada. Ele ficava muito grato por todos ali estarem se preocupando com ele, e o Balsion dá a poção para o Lancen, e olhando para a poção, o Lancen se sentia grato pela Daisy. Em seguida a cena muda para a poção vazia, e o Lancen tossia bastante sangue, sujando a sua prótese, e ele reconhece que se o núcleo dele estivesse intacto, ele poderia ter lidado com Nagi numa boa, e ele se lembra das crianças brincando, e de qualquer forma ele só pensava em proteger as crianças, e isso era mais do que o suficiente para ele. Ainda assim o problema seria amanhã, pois o Nagi prometeu que iria voltar, e o Lancen não sabia o que seria depois. Com o item em mãos, o Lancen não via escolha a não ser usar aquilo, e o item começa a brilhar bastante, e acaba virando um portal. Ele põe a mão para pegar o tesouro da família real Van Hoa, que ele estava disposto a vender para levantar fundos e proteger as crianças. O problema é que algumas coisas poderiam ser rastreadas pelo Império, e dessa maneira a única coisa que poderia valer a pena vender no final não havia nada além do livro do destino. Ele não entendia o motivo de aquilo ser considerado um tesouro real, e as escrituras começavam a brilhar. Ele via que no ano 4673 do calendário Russeiras, no dia 17 de março, estava nublado e a capela secreta dos cultistas estava cheia de símbolos sinistros, e o Lancen via aquilo, mas não fazia ideia do motivo de ele conseguir ler aquela língua antiga. Um clarão acontece e tudo muda. O Lancen estava encapuzado e correndo, mas ele não sabia o motivo de estar fazendo isso e lembra muito bem que estava lendo o livro do destino. Olhando tudo que está ao seu redor, ele via que não era uma ilusão e sim tudo era real. Aquele lugar parecia familiar para ele. Era claramente a masmorra de Euneon, mas ele não conseguia entender o motivo de parecer tão nova. Ele queria entender o que estava acontecendo e ele não conhecia as pessoas que estavam por ali. É que um homem fala para ele que um intruso havia entrado na capela e são ordenados a proteger o Elixir primeiro. O Lancen ficava assustado ouvindo eles falando sobre um Elixir. A estrutura era idêntica à masmorra de Union, mas o interior parecia novo em folha. O rumor era que o Elixir foi escavado da masmorra de Union nos tempos antigos, no ano 4673 do calendário Russeiras, e foi ali que o Lancen se deu conta de que ele havia viajado 10.000 anos no passado. Ele ainda continuava com suas próteses, mostrando que era o seu eu do presente, e eles vão até o local onde tinha o Elixir. Vendo a poção de perto, o Lancen agora acreditava que ela era real. A poção estava ali, e a teoria que ele tinha de que havia voltado no tempo era real também. O homem encapuzado, com um sorriso maligno, expressava que finalmente o Elixir estava seguro. O Lancen, pensando na poção, acreditava que se ele colocasse as mãos nela, ele poderia recuperar tudo o que havia perdido, e ele dá uma breve analisada no ambiente em que ele está. Havia um total de 12 pessoas ao seu redor, e ele não sabia se deveria matar todos naquele mesmo instante. O homem encapuzado avisava para todos que antes de eles aceitarem a oferta,
Eles deveriam formar duplas e procurar pelo intruso. Ele faz duplas entre Kautik e Krum, que deveriam ir para o lado leste, e Serung e Totum deveriam ir para o lado oeste. Seruas e Lensen deveriam ir para o lado norte. O que deixa o Lensen intrigado é que eles sabiam seu nome. Ele não compreendia como aquelas pessoas do passado haviam reconhecido ele como um aliado. Somente uma mais poderosa que interfere na mente poderia produzir um resultado como aquele. Então ele queria saber o que era o livro do destino. E o homem encapuzado, vendo que ele estava parado, queria entender o que diabos o Lansen fazia parado ali, e acha que eles deveriam se apressar. O Lansen achava melhor, por enquanto, apenas reunir informações e procurar uma vaga. Ele seguiu o rapaz chamado Seruas, até que eles encontram uma mulher de cabelos loiros, e ela suspira. Rapidamente ela parte o Seruas ao meio, mas ela tinha uma espécie de névoa transparente, e o Lansen não sabia o que era. A mulher loira rapidamente tenta atacar ele, mas ele bloqueia com a sua espada e faz ela manter distância dele. A espada dele tinha uma durabilidade terrível, mas ele achava que dava pra fazer alguma coisa. Mas olhando para a espada, ele vê que o fio da lâmina estava danificado, e achava que o seu poder era estranho, e a loira olhava para sua própria espada, e ficava em dúvida se aquilo era aura de espada. Disse sim, julgando que era algo estranho, o Lansen se dá conta de que então ele não era o único que achava estranho, mas achava melhor checar mais uma vez. Mas ele é surpreendido por ver duas crianças com bastante medo, e elas estavam atrás daquela mulher loira. Ele queria entender o motivo de as crianças estarem ali. A mulher queria saber se ele não tinha vergonha na cara, pois ele era um espadachim que estava ao lado dos cultistas que sequestram crianças, e ela queria saber se ele estava planejando sequestrar crianças para usar elas em sacrifícios vivos, pegando Lansen completamente de surpresa com a pergunta dela. E assim o pessoal encapuzado que estava com Lansen queria saber o que estava acontecendo, e eles não viam Seruas ao lado do Lansen, e começava a especular que ele havia sido derrotado pelo intruso. E antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o Lansen arranca a cabeça dos dois, e a mulher loira queria entender o que era aquilo que estava acontecendo. E foi ali que o Lansen avisava para a mulher loira que eles estavam do mesmo lado, pegando-a de surpresa. De repente, mais encapuzados chegavam e apontavam a mulher loira como um verdadeiro problema, e com ela fingindo que estava atacando o Lansen e olhando os corpos dos comparsas lá no chão. Eles queriam saber se o Lansen acabou sendo emboscado, e ficam desesperados para poder ajudar o Lansen. Mas um deles acaba tendo sua cabeça arrancada, e o outro cara não consegue acreditar que estavam sendo traídos pelo Lansen. Após a agonia terrível com aqueles encapuzados, o Lansen avisa aquela mulher que foi muito fácil matar aqueles caras graças à atuação dela, e ainda assim a mulher loira estava muito confusa. Ela não entendeu bem onde ele queria chegar, pois ele partiu pra cima dela de maneira imprudente, e ela simplesmente lutou pela sua vida. O Lansen pedia para que ela continuasse fingindo junto com ele do jeito que eles estavam fazendo ali. O principal encapuzado chega e ele já esperava algo negativo do Lansen. Ele já esperava que Lansen fosse um traidor, e de qualquer forma não era nada mal, e o espírito ressentido de alguém que morreu uma morte amarga por traição. A mulher loira, vendo aquele cara esquisito, começa a se lamentar por não ter pedido reforço, e ela não esperava que um especialista muito avançado iria aparecer por ali. Ela olha para as crianças que estavam muito assustadas. Ela era apenas uma especialista de nível intermediário, e ela não conseguiria vencer aquele cara sozinha. Ela iria atacar o encapuzado primeiro, e dessa forma o Lansen iria procurar por uma abertura, e a mulher começa atacando aquele cara, mas ele não era tão fácil de lidar e atingiu o braço dela com tudo, fazendo ela voar longe. Mas a mulher loira estava disposta a fazer algo contra aquele homem. Ele novamente consegue desviar e ele atacava ela sorrindo bastante, como se fosse algo simples. Mas antes que aquela mulher pudesse perder a sua vida, o Lansen consegue se mover de uma maneira muito rápida, como se ele fosse uma força da natureza, e assim ele atinge aquele homem com tudo. A mulher loira fica bastante surpresa, e um clarão acontece, e infelizmente o cara consegue atingir o Lansen, acreditando que ele vai acabar matando o Lansen dessa forma, por ter um artefato, e a batalha fica cada vez mais intensa com o Lansen bloqueando todos os golpes daquele encapuzado. O Lansen vê que o encapuzado tinha um artefato e fica muito preocupado, pois aquilo estava ficando muito perigoso, e ele não estava conseguindo prever o caminho da espada daquele cara, e ele não entende como ela estava conseguindo seguir por tanto tempo. A mulher estava atrás do encapuzado, e apesar de ela tentar encontrar uma abertura e atingir ele, o encapuzado vira e facilmente consegue bloquear. A mulher queria entender o que o Lansen estava fazendo, julgando que a aura da espada dele era colorida e ele era muito fraco. O encapuzado acha que não adiantava nada ter uma espada de aura colorida, quando o Lansen simplesmente era um espadachim incompleto que não consegue ler o coração da espada, e assim ele atinge a mulher com tudo. Ela acaba voando por alguns metros, e ele vai até o Lansen com um semblante completamente psicopata. Dava adeus ao Lansen, que ficava surpreso em ouvir que ele era um espadachim incompleto, pois ele havia passado o inferno sob o comando do Conde Cucias, e ele até se tornou um espadachim conhecido como uma arma estratégica. Então agora ele queria ver se aquilo também era incompleto, e usa sua aura. Se o encapuzado ficava sem entender como o poder do Lansen estava completamente diferente do nível que estava alguns minutos atrás, e a batalha ficava cada vez mais intensa, e o encapuzado achava que era até impressionante para um espadachim idiota
que não consegue nem ler o coração da espada. De repente o encapuzado é surpreendido e acaba perdendo a sua vida para o Lancen, que atacou com tanta força que sua espada chegou a quebrar, e assim ele se ajoelha no chão, cuspindo sangue por estar muito debilitado. A mulher, visivelmente assustada, queria entender quem diabos era o Lancen. Nisso, o Lancen vai até aquele encapuzado e praticamente estava orando para que ele tivesse posse do que ele estava procurando. Ele consegue encontrar o que ele tanto queria, era o Elixir, e isso deixava com um grande sorriso no rosto. Ele rapidamente abre a poção e começa a beber. A mulher loira queria entender o que ele estava fazendo, e de repente o Lancen cai no chão, como se tivesse morrido, e a mulher loira fica completamente confusa. A cena muda novamente e ainda era à noite. A Daisy queria saber para onde o seu professor havia ido naquela hora da noite. Ela achava que precisava se desculpar com Lancen mesmo que fosse tarde. Ele não estava ali antes, mas ela se perguntava se ele já tinha voltado. Até que ela chega no local e é surpreendida com Lancen caído no chão. A cena muda para o Balsion ajeitando o Lancen na cama. Daisy avisa que ia ficar ao lado do Lancen e estava tudo bem para o Balsion. Ele só queria que ela ligasse quando o Lancen acordasse, e assim a Daisy ficou observando o Lancen. Bom, ela pensava que ele era mais forte que qualquer um, mas de alguma maneira, em momentos como aquele, a Daisy sente uma vergonha tão grande que dava vontade de morrer, até que o Lancen começa a tremer, até que ele acorda super assustado por ter bebido apenas a metade, e ele acorda como se tivesse acabado de ter um pesadelo, mas ele fica completamente confuso e olhando para um lado e para o outro, ele se dá conta de que estava de volta e que foi um sonho. Daisy fica feliz que ele estava acordado e chama o Lancen de irmão, querendo entender o que aconteceu, pois ele havia desaparecido de repente, e ela também queria entender o motivo de ele estar coberto de sangue, e o Lancen, pelo fato de ela ter chamado ele de irmão, ficava olhando fixamente para ela por um momento. A Daisy queria entender o motivo de ele estar olhando daquele jeito para ela, e assim ele queria tirar a dúvida se ela realmente estava chamando ele de irmão, e a Daisy fica com bastante vergonha quando ele questiona. O Lancen continua a fazer perguntas embaraçosas para ela, querendo saber se ela estava chorando, pois as suas bochechas estavam inchadas e os olhos vermelhos. Então ele achava que ela estava preocupada com seu irmão, e a Daisy naquele momento admitia que estava preocupada com ele. O Lancen pega na cabeça da garota e agradece a ela por isso. Ele lembra que já faz um tempo que ele não vê a Daisy daquele jeito, até que algo começa a acontecer e a Daisy fica bastante assustada. Um brilho forte surge ao redor do Lancen, e ele ficava com um sorriso no rosto, pois não estava doendo. Ele viu ali que não era um sonho e que foi tudo real. Ele realmente achou que um gole daquilo não seria o suficiente. A Daisy logo viu que o corpo do Lancen estava mudando, e de repente, tanto a prótese do braço quanto a prótese da perna acabam caindo, e agora o Lancen tinha o seu verdadeiro braço e a sua verdadeira perna de volta, e ele já levanta após isso. O livro do destino realmente havia funcionado, e a Daisy ficava extremamente chocada com o que estava vendo. O Lancen mal consegue levantar e já acaba desmaiando. Daisy novamente entra em desespero. Enquanto ele estava desmaiado, ele consegue ouvir a voz do Balsion sem conseguir acreditar que a perna e o braço dele realmente estavam ali. Daisy avisa que ela não estava blefando quando o braço e a perna dele haviam surgido de repente, e ele acorda com a Linda segurando a mão do seu braço no qual havia sido perdido contra o vampiro do Kush, e o Balsion chorava feito criança, sem entender como tal milagre aconteceu com o Lancen. Explica que ele havia bebido o Elixir, e o Balsion ficava completamente em choque, pois um gole custa mais de 50.000 Dellons, que era a moeda daquele universo. Lancen explica que, antes disso tudo, ele tinha algo que gostaria de verificar. Ele começa a andar, mas o Balsion não tinha tanta certeza de que o Lancen poderia caminhar numa boa. O Lancen achava que não era nada demais e que tudo que ele necessitava era de uma boa reabilitação, e o mais importante, ele queria saber se o Balsion poderia ir com ele. Obviamente o Balsion aceita. Ele tratava a Sua Alteza como se fosse um tio para ele, e assim a cena muda para o local onde o Lancen foi, que era onde o Elixir estava, e ele queria verificar, e o Elixir não estava por ali. Balsion não entende onde o Lancen estava querendo chegar, e o motivo de eles estarem por ali. Lancen também não acreditava nessa situação, e ele queria verificar. Ele tinha uma chave em mãos que começava a brilhar. Lancen lembra bem que a segurança era extremamente rigorosa na parte de trás, o que significa que ele tinha a chave para a abertura de um espaço secreto, e assim ele encaixa a chave na parede, que faz surgir uma runa mágica que brilhava bastante. Ambos ficam surpresos e acabam vendo um baú cheio de moedas que equivalem a algo em torno de 5.000 Dallons. Não era só isso, tinha artefatos antigos, espadas antigas, armaduras antigas e até ferramentas mágicas. E o Balsion queria saber por parte do Lancen o que aconteceu. Ele queria entender tudo, pois primeiro os membros do Lancen haviam voltado, e agora encontraram algo assim. Lancen também não acreditava naquele lugar, e ele explica para o Balsion que ele viajou para o mesmo lugar, porém há 10.000 anos no passado, e o Balsion fica sem entender, mas o Lancen estava chocado, pois foi real. Se o poder do artefato chamado Livro do Destino não for de uso único, e se ele puder voltar ao passado novamente, faria ele ter a oportunidade de conquistar qualquer coisa, e assim ele avisa para o Balsion que ele considera como tio, que tem algo que ele precisava fazer primeiro. Em seguida a cena muda para o Nag, que parecia estar muito feliz e satisfeito. Ele estava deitado numa cama e ao seu redor
redor havia diversos corpos no chão, e ele achava que isso significava viver. E ele também se perguntava o que ele poderia fazer de tão divertido nesse dia. E se levanta, ele achava que deveria ver o Lancen, que ele considerava um lixo. E saindo do quarto havia alguns homens se curvando para ele. Mas para surpresa dele, o Lancen estava bem ali, esperando ele em sua própria porta. Ele queria entender o que diabos era aquilo, e queria saber se o Lancen veio todo o caminho até ali para apenas cumprimentar ele, até que ele se dá conta de que o Lancen estava com seu braço e sua perna nos seus devidos lugares. Então ele fica desesperado e ordenava para que os seus subordinados fossem até o senhor para informar que o Lancen havia recuperado seu núcleo, apressando os dois subordinados. Empurrando eles, Lancen rapidamente pega sua espada e vai na direção do Nag, que fica completamente travado e em estado de choque. Ao invés de ser atingido com tudo, o ataque do Lancen havia se dispersado e dividido entre dois e ataca os dois subordinados do Nag, vazando o óleo hidráulico deles na frente e atrás. Nag ficava de olhos arregalados sem entender como aquilo estava acontecendo. O Lancen só estava dando uma pequena demonstração de como ele é quando seu núcleo está um pouco melhor do que antes, e ele vai na direção do Nag, que rapidamente pega sua espada e bloqueia o ataque do Lancen, e ele já fica se vangloriando por causa disso, querendo saber se o Lancen iria lutar com ele com fio de aura e não com uma lâmina de aura. E ali ele acreditava que o núcleo do Lancen não havia se recuperado totalmente, mas o Lancen deixava claro que isso não é um problema. Nag fica bastante surpreso com essa resposta, e Lancen queria que ele segurasse aquele ataque, e o Nag, vendo aquela aura indo na sua direção, pensava que ele é completamente diferente de 3 anos atrás. Ele era de classe nobre, um parente de sangue direto do conde, e ele estava confiante que o corpo dele tinha um físico superior, e uma habilidade regenerativa imortal, e ainda tinha o fato de ele combinar a aura vampírica com a aura de cor vermelha ao redor do seu corpo. Nag deixava claro que mesmo que o seu oponente seja um mestre espadachim, ele iria conseguir lidar, mas a aura que o Lancen havia jogado na direção dele simplesmente desviou e pega o Nag de surpresa, pois ele esperava um ataque direto, e assim a aura arranca a cabeça dele como se fosse nada, e rapidamente começa a queimar. O Lancen estava se sentindo cansado, pois o núcleo dele havia se recuperado. Ele tinha que reunir a sua aura dispersa novamente. Em seguida, a cena muda para Daisy sem entender como o Lancen foi de volta ao passado e bebeu o Elixir, e o Lancen explicava para ela que ele voltou para o passado através de um tesouro da família real Van Hoa, e o Balsion queria saber se ele tinha a capacidade de voltar para o passado novamente, mas o Lancen ainda não sabia se isso era possível, pois não apareceu qualquer reação desde então. Ele também não sabia como o livro do destino fazia ele voltar para o passado, e na conversa entre eles estava uma mulher chamada C. Milan. Ela achava que talvez um artefato feito durante a Era da Magia poderia tornar esse tipo de coisa possível, mas o Lancen, pensando sobre o quão antiga seja a tecnologia, ele não conseguia acreditar que algo tão pequeno podia realmente conter um poder tão divino. A Daisy se deu conta de que o Elixir havia sido descoberto há 200 anos, se ele bebeu há 10.000 anos atrás, então não poderia ter sido descoberto há 200 anos, e o Lancen não havia se dado conta disso anteriormente, e vê que a garota ruiva tinha razão. Ele lembra que havia bebido a metade e voltou, e assim ele queria saber por parte do Balsion se tinha alguma fala de que apenas metade do Elixir havia sido descoberta há 200 anos atrás, e o Balsion nunca tinha ouvido falar nisso. A Si começa a achar que isso seria impossível de saber. Ela não conseguia saber se um Elixir completo foi originalmente descoberto, ou se a história foi mudada, e apenas metade dela foi descoberta porque o Lancen havia bebido. Bom, mas ela sabe que o certo é que se ele pode voltar ao passado novamente, o que ele havia feito no passado poderia mudar o mundo por inteiro, e ela queria saber o que ele gostaria de conquistar, já que ele pode mudar o passado. E o Lancen queria alcançar a vingança dele por ter perdido seus pais e irmãos durante aquela noite. Ele queria reconstruir o reino de Van Hoa, e claramente ele tinha que matar o Conde Caslas primeiro. O Lancen acreditava que a segurança da sua família estaria garantida se ele se tornasse vassalo do Senhor de Kushan. Apenas ele soubesse antes que a felicidade obtida através do empréstimo pelas mãos de outra pessoa não podia ser algo verdadeiro, ele iria mudar isso. A Si sabia que o Conde Caslas era forte, ele já era um mestre espadachim, mas agora que ele também se tornou verdadeiro sangue de Delcatio, a sua força agora era algo que não tinha como ser imaginada. Mesmo ouvindo o que a Si achava, o Lancen acreditava que aquilo não era uma opção, e agora que ele havia se recuperado, ele queria saber como Caslas irá reagir quando descobriu quão louco ele havia se tornado. Balsion se dá conta de que essa era uma luta inevitável, e o Lancen tinha que acertar as contas antes do relatório de imposto que era enviado ao Conde Caslas todo mês. Ele tinha 3 semanas ainda para fazer isso. Nisso a cena muda para o Lancen em um campo, sozinho com a sua espada em mãos. Ele estava treinando e lembra que a espada que o líder do culto usava há 10.000 anos atrás era persistente e firme. Ela até tinha uma energia afiada. Ele lembra do encapuzado questionando para que servia uma lâmina de aura colorida. Ele lembra também que aquele encapuzado havia dito que ele era apenas um espadachim idiota, que não consegue ler a mente da espada. E o Lancen pensava que era como se ele tivesse se tornado a própria espada, e ele encontrou o ponto e fica de olhos arregalados. Agora que ele havia experimentado aquilo, ele entendia completamente, e isso que ele via definitivamente não era uma aura. De repente a Daisy, visivelmente desesperada, chegava para avisar que algo
algo terrível havia acontecido, era o Conde Kaslas. E a cena muda para ele sentado no seu trono, onde os soldados dele avisavam que haviam convidado a família Lancen para irem ao castelo dele em 3 dias. E sorrindo, o Kaslas demonstrava que esperou isso por muito tempo. Com uma cara psicopata, ele achava que finalmente chegou a hora de usar os nobres do reino de Vanrua como sacrifício. A cena muda para o Lancen, que havia recebido a notícia, e realmente achava muito suspeito o fato de 3 semanas restarem para os relatórios de impostos. E de repente o Conde Kaslas convidava eles. Balsion logo fica preocupado, achando que o Conde ficou sabendo que o Lancen se recuperou e matou Nag. Mas a Cia achava que era impossível, pois mesmo que ele soubesse que o Nag estava morto, ela achava que o Kaslas iria assumir que quem fez isso foram os rebeldes. No fim, aquele não era o problema, e o convite repentino arruinou o plano de assassinato que eles tinham em mente. E a única chance agora seria atacar durante o ritual do Conde Kaslas. Já faz um tempo que o seu irmão acabou desse jeito. A Cia explica que o Conde sai da mansão do senhor cerca de uma vez por mês para realizar um ritual sozinho. E a Daisy também ouviu falar nisso. Os homens de Kaslas sequestravam crianças. E o pior, Cia revelou que o Conde até mesmo havia destruído vilas inteiras que não poderiam pagar impostos, e todos os cadáveres e crianças são usados como sacrifícios para o ritual. O Lancen ficava bastante surpreso que, só para rastejar diante de alguns seres que o Conde não conseguia entender, ele preparava corpos para sacrifícios, mas assim achava que o Lancen deveria esquecer o Kaslas que ele conhecia. E o Lancen se dá conta de que enquanto ele estava preso dentro de casa, muita coisa havia mudado, mas ele acha estranho e queria saber como a Cia sabia de tudo isso. E a Cia explicava para o Lancen que ela tinha bons contatos que forneciam esses tipos de informações. E o Lancen ficou em choque, querendo saber se a Cia sozinha havia entrado na cidade tão perigosa, e a Cia achava que ele não deveria ficar se importando com isso quando o real problema é que o plano deles estava completamente arruinado. E a Daisy queria saber se o Lancen realmente podia bater de frente com Kaslas. E o Lancen não via outra opção a não ser fazer isso, e ele mostra a espada que iria dar a chance deles fazerem isso. O Balsion logo reconhece a espada, pois aquela era a espada do rei. A espada do rei era forjada em aço prateado caído dos céus, e refinado através da aura. O Lancen explica que abominações como os vampiros não conseguem resistir à espada do rei. A Cia depositava sua confiança no Lancen, e de qualquer forma ela achava que não seria tão ruim assim se todos eles morressem juntos. Mas o Lancen não gostou nem um pouco do que ela havia expressado, e rapidamente a Cia demonstra que estava apenas brincando. Ela achava que de qualquer forma eles ainda precisavam de outra maneira de matar o Conde Kaslas. Perigoso ou não, aquele era o único caminho que restava, e a cena muda para um bando de crianças brincando num lugar chamado Vila Luera. Os garotos estavam coletando cogumelos e disputavam para saber quem é que havia pego o cogumelo maior. Um deles achava melhor eles medirem em casa para ver quem é que venceria, mas ao ver a cena de terror acabam ficando assustados. Toda a vila estava em chamas. Eles não entendiam o que estava acontecendo, e acabam vendo cavaleiros atacando os moradores daquela vila. Como se não bastasse, ainda estavam colocando corpos em carros de mão. Aqueles soldados acabam vendo as crianças e eles tinham uma ordem de não deixar uma delas sequer escapar. E, quando eles estavam a precisar atacar todas aquelas crianças, uma flecha passa de raspão na criança e atinge um daqueles soldados. Rapidamente, vários deles eram atingidos no olho, e os pobres meninos ficavam sem entender o que estava acontecendo. E um arqueiro surge. Ele queria saber se aqueles garotos estavam bem, e os meninos não sabiam quem era aquele. O arqueiro logo se apresenta como Rivera Pietro, e os garotos acabam dando conta de que aquele arqueiro era o Barão, e o Rivera Pietro deixava claro para os garotos que iria explicar tudo melhor depois, e rapidamente pega eles, explicando que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Um deles ficava desesperado e ele não queria sair dali, pois a sua mãe ainda estava na vila, e o Rivera Pietro vê que matar alguns dos homens daquele conde não vai impedir isso, e ele achava que o conde foi longe demais. A cena muda para a noite, onde os soldados chegavam com os carros de mão, e um dos subordinados avisava para o conde que tinha um total de 116 corpos, e até disseram que trouxeram mais do que a cota que deveria naquele dia. E o Conde Kaslas começa a sorrir após ouvir aquela notícia. No fim, ele só queria que os seus cuidassem do resto, e assim ele vai até um dos carros de mão que estava coberto de palha, e ele sente o cheiro do sangue. O próximo dia era o dia que a família de Lancen entra no palácio, e era um momento que ele estava esperando por muito tempo, mas quando ele estava prestes a verificar outro carrinho de mão e puxava a palha, o Lancen aparece, já tirando a sua espada e lançando a sua aura na direção do Conde Kaslas. A cena muda para um momento atrás com a Cia, explicando que, de acordo com as informações, os cadáveres da Vila Luera foram carregados em carros de mão naquele dia. Bom, e a ideia que ela deu foi que o Lancen se escondesse entre os corpos e ficasse dentro de um dos carrinhos de mão. Assim, eles iriam entregar ele direto ao Conde, e até lá, ele iria esconder a sua mana e atacar o Conde quando ele estivesse com a guarda baixa. Mas, infelizmente, o Conde Kaslas consegue bloquear o ataque como se fosse nada, e ele queria saber o que trazia o Lancen ali sem nenhum aviso prévio. O Lancen vê que era exatamente como ele havia imaginado, que não seria uma tarefa tão fácil de se lidar. O Conde Kaslas também não pôde deixar de notar que o corpo do Lancen estava restaurado, e ele queria saber se foi porque o Lancen havia encontrado o Elixir, e já dava os parabéns para
para ele, e o Lancen via que essa era a estratégia que ele deveria seguir, lutar contra o Conde Kaslas e tentar vencer a qualquer custo, e o Conde esperava que o Lancen demonstrasse algum desespero requintado enquanto o Lancen só pensava que ele deveria ter foco, e ele passa a sentir, começando a ler o coração da espada, e assim ele avança na direção do Conde e tenta atacar, mas o Conde consegue bloquear o ataque tranquilamente, e começava a exalar a sua aura de vampiro, cansando-a, e causando uma destruição muito forte. A luta está bem tensa, e o Conde parecia estar se divertindo com aquela situação, mas ele é surpreendido pois o espadachim lança sua aura, e o Kaslas se viu obrigado a esquivar, mas não adiantou, o Lancen conseguiu arrancar a cabeça dele com a sua aura, e o grande problema é que a cabeça dele voltou para o lugar. Sorrindo, o Conde Kaslas avisava que o Lancen poderia até conseguir derrotar ele naquele momento, se a aura dele fosse muito fraca, e aquilo era realmente algo que ele esperava de alguém do reino de Van Roa. O Lancen não imaginava que o Conde sabia, e o Conde Kaslas acreditava que o Lancen era o segundo príncipe de Van Roa, aquele cujo corpo nunca foi encontrado. O Kaslas deixava claro para o Lancen que ele era um achado raro. Se ele oferecesse a alma preciosa e rara do Lancen, ele tinha a certeza de que poderia alcançar o desejo do seu coração, mas o Lancen não estava disposto a facilitar isso, e tenta atacar o vampiro novamente e consegue atingir ele com tudo, mas o Conde Kaslas esclarece que era algo inútil, e não importa quantas vezes o Lancen tentasse atingir ele, a espada dele não podia atravessar a sua aura, mas o Lancen não dá ouvidos, e continua com os ataques, e de repente uma onda de energia cai bem onde os dois estavam. A cena muda para alguns rapazes bebendo e se divertindo, até que um cara chega e queria saber o motivo do seu capitão ter chamado todos eles até ali. O capitão deles era nada mais nada menos que o Rivera Pietro. Os soldados queriam saber se ele estava planejando causar algum problema sério ou alguma confusão terrível. Mas o Pietro esclarece que não era nada disso, e ele recebeu uma informação de que algo incomum estava prestes a acontecer, e os soldados ficam logo curiosos para saber do que se tratava, e de repente um tremor acontece que deixa o Pietro e os outros assustados sem entender o que era aquilo, e de longe eles estavam vendo a aura do Conde Kaslas, e que ele estava lutando com alguém, e os soldados queriam saber se era isso que o capitão estava querendo dizer, e queriam saber quem é que estava lutando contra o Conde, pois era muito ousado da parte dele fazer algo assim. E o Pietro pega o binóculo de um dos rapazes e dá uma olhada, e ele reconhece o Lancen, e ele ficava completamente chocado em ver que o Lancen estava recuperado, e lembra da Cia avisar que essa era a última chance, uma chance que eles jamais iriam ter novamente, e ela queria saber se o Pietro vai agarrar essa chance ou vai perder e se arrepender pelo resto da sua vida. Ele agora ficava preocupado e questionando se o Lancen realmente acreditava que pode matar o Conde. Apesar de eles serem conhecidos como um exército rebelde, o melhor que eles poderiam fazer era salvar algumas crianças, e se eles se juntassem ao Lancen, o Pietro acreditava que estaria jogando todas as vidas deles fora. Os soldados ficavam preocupados e queriam saber se o capitão iria manter todos eles ali parados, e apenas observando eles achavam que tinham algo para fazer, mas o Pietro apenas queria se desculpar. A cena muda para o Conde e o espadachim que estavam tendo uma luta muito intensa, até que o Lancen novamente consegue uma abertura e atinge o Conde Kaslas. Mas não adianta nada, e o Lancen não queria desistir, e iria tentar novamente, mas nada muda e ele tenta novamente, porém com uma aura fora do comum, e o Conde agora ficava um pouco preocupado, pois agora ele realmente havia levado um corte no pescoço e ele começa a sentir o sangue escorrendo, o que deixa o Conde muito bravo e estava disposto a matar aquele rapaz de uma só vez. O Lancen viu o que conseguiu fazer e logo começou a sorrir, e o Conde Kaslas vê que realmente o Lancen era um notável espadachim, acreditando que ele um dia podia ser alguma coisa, mas isso só iria ser possível se Lancen conseguisse alcançá-lo, o que o Conde achava extremamente improvável. E os subordinados começam a correr atrás do Lancen, e ele apenas entra em posição com a sua espada, e parte vários deles de uma só vez eram subordinados vampiros, e ele havia se escondido entre os cadáveres para enfrentar o Conde sozinho, mas não adiantou muito, e quanto mais ele matava, mais deles apareciam, e naquele ritmo ele ia acabar se cansando antes mesmo de conseguir cortar completamente o Kaslas, pois os vampiros pareciam ser infinitos, e ele continuava fatiando todos os vampiros que via pela frente, e só queria terminar sua luta com todas aquelas criaturas o mais rápido possível, até que um vampiro dá um salto e tenta atingir ele. Ele não esperava um ataque como aquele, e foi pego de surpresa, mas uma flecha atingiu aquele vampiro bem na testa. Todos ficavam assustados pois era uma flecha de prata, e queriam entender quem foi que infundiu aura em uma flecha. O Lancen rapidamente vê que quem estava ali era o Rivera Pietro, e um outro cara chamado Salzaran avisava para o Lancen que eles estavam ali também, e o Lancen foi pego de surpresa. Cia, Daisy e Seclan também estavam presentes. O Lancen achou que tinha ido até o Conde Kaslas sozinho, e rapidamente todos organizam suas forças para derrotar o vampiro. O Conde vê que todos que ele queria mortos estavam ali, e Rivera continua lançando suas flechas. Daisy e Seclan usavam suas espadas, e o Lancen ficava preocupado pois ele não queria que aquelas pessoas se machucassem, e que ele entendeu o motivo de todos estarem ali. Daisy esclarece que ele não deveria tentar fazer tudo sozinho, e todos ali estavam com ele porque são adultos, e isso era algo que eles deveriam lutar juntos. Salzaran estava completamente
de acordo com ela, e pede para que o Lancen apenas se concentre em acabar logo com isso. E após o Lancen ter se dado conta, ele vê que realmente não era hora de tratar todos ali como crianças indefesas, e empunhando a sua espada com muita força, ele olha fixamente para o Conde Kaslas que estava com sua aura exalando, e assim o Lancen também impõe sua aura, e vai na direção do Conde que fica rindo. De repente o seu braço fica enorme e declarava que iria começar arrancando o braço do Lancen. O braço dele agora tinha uma elasticidade absurda e vai até o Lancen com garras enormes. O Lancen pega o pingente que estava em seu pescoço e faz um escudo que bloqueia o ataque do Conde Kaslas, que fica bastante surpreso, e a defesa causa uma gigante explosão. O braço do Conde acabou se desintegrando no meio de tudo isso. Ele queria entender o que diabos aconteceu e ele se deu conta de que era o colar de proteção que o Lancen tinha em mãos. E após o colar ter rachado, ele joga o pingente no chão. Aquele colar foi encontrado dentro das ruínas. O Lancen achava que era uma pena o fato de aquele colar ter quebrado, mas pelo menos havia funcionado. Depois de um ataque total, uma abertura sempre aparece, e o Lancen achava que a hora era naquele exato momento. Ele havia mostrado a sua carta secreta de trunfo, e o seu coração e o coração da espada haviam se tornado apenas um. Assim, ele cria um redemoinho com aquela espada, e o Duque Kaslas não conseguia acreditar que o Lancen ousava matar ele. Tenta bloquear o ataque com apenas um braço. O Lancen até deixa claro que quem estava morrendo ali era o próprio Conde. O Conde realmente estava debilitado, e não consegue lidar com aquele ataque implacável, e a aura que protegia o pescoço do vampiro se abriu. Através daquela lacuna, o Lancen foi com tudo que ele podia, e arrancou a cabeça daquele vampiro. A batalha finalmente havia acabado, e o Conde Kaslas, que agora já não sobrava mais nada a não ser uma cabeça, perguntava se aquela era uma lâmina da alma. O Lancen acabou de tentar misturar a arte antiga do Ki na espada, e misturou com a aura de lâmina, mas a lâmina da alma era a marca de um grande mestre, e logo os vampiros começam a passar mal após o Conde Kaslas ter a sua cabeça arrancada. E o pessoal que juntou suas forças com o Lancen não estava entendendo o que estava acontecendo de forma repentina, e o Pietro havia entendido o que aconteceu, mas ele achava muito difícil acreditar nisso, e ele avisa o povo que o Lancen realmente conseguiu matar o Conde Kaslas, e assim ele rapidamente vai falar com o Lancen, sem acreditar que ele conseguiu aquele feito, e ele também avisa que de acordo com os registros, quando os vampiros perdem seus mestres, eles acabam enlouquecendo por 1 ou 2 dias, e depois de alguns dias eles voltarão ao normal, e eles precisavam eliminar todos eles rapidamente. O Rivera Pietro pedia permissão para o Lancen para acabar com aqueles vampiros de uma só vez, e o Lancen não gostou muito do fato de o Pietro estar pedindo permissão, pois no fim o Lancen queria pedir ajuda dele, e o Pietro se curva, agradecendo ao Lancen, pois graças ao espadachim ele conseguiu vingar seus camaradas, e o Lancen estava contando com Pietro para trabalharem juntos para fazer aquela cidade um lugar que vale a pena viver. O Pietro queria falar com o Lancen anteriormente, mas aproveitando que ele já havia invadido de forma repentina, ele mostra o brasão da casa Pietro, e explica que há 300 anos atrás, a família dele estava entre os nobres da Terra da Glória, e ele pedia para que o Lancen aceitasse aquele brasão. O Lancen pega aquele brasão e ficava surpreso, e foi ali que o Pietro se ajoelhou, e agora considerava o Lancen o seu lorde e iria servir a ele. A cena muda para o Lancen junto com a Si, e ela já imaginava que o Pietro iria até mesmo dar o brasão da família dele, e o Lancen queria saber se ela conhecia muito bem o Rivera Pietro, e a Si esclarece que não conhece ele muito bem, mas conseguiu todas as informações ajudando ele algumas vezes, e o Lancen fica um pouco desconfiado, e queria saber se ela estava ajudando a rebelde de forma imprudente, mas a Si esclarece que ela só deu uma ajudinha e não foi tanta coisa assim, e de qualquer forma, isso funciona a favor deles, e eles vão deixar o resto para o Rivera, e iriam se concentrar em desenterrar provas da corrupção do Conde Kaslas, pois ela acreditava que quanto mais eles pudessem expor o Conde, mais os cidadãos iriam se unir a eles, e o Lancen concordava com a linha de raciocínio dela, e agora que o Kaslas estava morto, o apoio dos cidadãos para governar a cidade de Kushan era necessário. Então rapidamente eles reuniram comerciantes e cidadãos para formar uma equipe de investigação. Eles estavam determinados a coletar evidências das atrocidades do Conde Kaslas. O Lancen vai para uma capela junto com a Si, e eles entram no local que estava vazio. A Si achava que não parecia grande coisa. O Lancen até concorda com ela e acha o local frio e perturbador, pois tinha uma estátua bizarra atrás dele, e a Si vê um brilho surgindo em Lancen, e queria entender o que era aquilo. O espadachim ficava bastante assustado. O colar começou a brilhar, e ele queria entender o motivo disso acontecer tão de repente, e ele abre o portal, e ele pega o livro do destino que estava brilhando assim como foi anteriormente, e a Si vê como o artefato era, e ela queria saber se o espadachim iria abrir, mas ele achava que não era bom abrir naquele momento, pois ele poderia ser jogado novamente no tempo, e se ele desaparecesse, todas as facções iam se aproximar e tentar tomar conta daquele território. A Si
vê que ele tem razão e rapidamente ele tenta guardar o livro do destino, que por algum motivo se abre deixando os dois assustados, e o livro abre numa página que tinha um calendário de Ruseras, no ano 4673, dia 23 de novembro, um dia de céu limpo e o mestre havia retornado após aprender o tesouro dos cultistas, e assim ele volta no tempo novamente. Dessa vez ele estava encapuzado e conduzindo uma carroça, e ele não consegue acreditar que isso aconteceu, mas ele não fazia ideia de onde estava desta vez, e olhando ao redor, parecia que era apenas um campo, e ele também se deu conta de que não estava sozinho, mas tinha um porém. Ele vê um cara e queria entender que tipo de pressão era aquela, e esse homem vê que o Lancen finalmente havia acordado. O Lancen fica visivelmente surpreso, pois aquele homem estava em um nível completamente diferente do líder do culto. Rapidamente ele põe a mão na sua espada esperando pelo pior, e ali ele se tocou que não era apenas a presença daquele homem. A mana de toda aquela área girava em torno dele, até para um grande mestre, era algo surreal, e o homem explica que eles cruzaram aquele lugar por acaso, e ele aceitou o Lancen como seu discípulo, e ali o Lancen tentava se encontrar onde estava, mas o cara nem mesmo sabia quando havia aceitado o Lancen que ele julgava como criança, como seu discípulo, e o outro homem ao seu lado explica que foi uma semana atrás que ele havia demonstrado interesse no Lancen e o aceitou. Ali o velho homem se deu conta de que era realmente isso, mas era realmente estranho, e ele queria saber se eles não achavam que era uma intervenção divina. O Lancen realmente não entende nada do que estava acontecendo, ele só queria saber o que estava acontecendo com aquele homem. Ele não era nada como os cultistas que acabaram de se curvar na sua presença, e o homem se apresenta, ele era o grão-duque chamado Raitena Celsius, e exterminar os cultistas era sua ambição, e ele deixa claro para o Lancen que eles se conheceram há uma semana, e que ele se tornou seu discípulo, e agora eles estavam a caminho do castelo, e no castelo do Raitena, bom, ele estava disposto a dar todos os seus ensinamentos para o Lancen, e o Lancen queria entender o motivo de o Raitena estar explicando toda a situação dele, e o Raitena explica que ele estava contando com o Lancen, e que o propósito dele seria cumprido. Em choque, o Lancen não queria acreditar que o Raitena estava vendo através dele. Completamente chocado, ele queria entender o que era aquilo, e o Raitena o via como uma anomalia, mas mesmo assim tratava ele com gentileza, e ele agora queria saber se o Raitena estava sabendo de alguma coisa, e assim ele o chama de mestre, e deixa claro que é uma honra ser parte disso, mas ele realmente queria saber se o Raitena está bem, e se o Raitena não sabe o que é, nisso tudo com o objetivo de testar o quanto aquele homem sabia, e o Raitena confirmava aquilo, e era por isso que ele tinha esse sentimento que era tão estranho, mas ele tinha certeza de uma coisa, que se o que está acontecendo agora estava alinhado com seu propósito, então talvez seja algo que ele concordou há muito tempo, e o Lancen não conseguia compreender muito bem, mas o Raitena deixava claro que ele mesmo não tinha certeza, e era apenas uma sensação que ele estava tendo. Lancen achava que esse negócio de sensação era uma resposta muito estranha, e o Raitena pega no seu ombro e deixa ele de olhos arregalados. Aquilo realmente estava deixando o Lancen louco. Ele queria saber o que diabos estava acontecendo. A cena muda para ele chegando num lugar chamado Aço Brilhante, e havia várias pessoas caminhando naquele lugar que era muito bonito. O Lancen ficava por um momento apenas observando toda a movimentação, e o Raitena explica que aquela era a cidade de cavaleiros onde ele morava, a Aço Brilhante. E mesmo que ele tenha um título de Grande Duque, ele confiava o governo aos servos, e se dedicava a treinar a próxima geração. E o Lancen pensava que na estrada ele havia silenciosamente ensinado o bom senso, e as boas maneiras daquela era antiga, e graças a isso, ele pôde se adaptar lentamente à vida ali. Ele não tem ideia de como voltar para casa, e tudo que ele pode fazer é viver ali naquele momento, até a tecnologia deles, e a maneira de usar a espada era completamente diferente do mundo dele, e estava muito à frente do mundo do Lancen. Enquanto estivesse ali, o Lancen queria aproveitar todas as oportunidades, e o Grande Duque continuou explicando que no Castelo do Senhor havia outro discípulo dele. Era uma garota que o Raitena achava diligente, com forte senso de justiça, e o Lancen iria conhecer ela, e foi assim que ele encontrou a garota loira, e os dois acharam estranho. O Raitena, vendo a estranheza dos dois, queria saber se ambos já se conheciam, e a mulher declara que sim, e queria saber se o seu mestre não se lembrava, pois o Lancen havia dado ela na capela dos cultistas há cerca de um ano, e o Raitena lembra que ela havia dito que o Lancen usou uma espada em comum de Ki. No fim, o Raitena achava que era maravilhoso e queria imaginar que eles já se conheciam, e o Lancen seria o júnior dela agora. Como o sênior era obrigação orientar ele, e a garota loira ficava completamente em choque. O Raitena explica que ele aceitou o Lancen como discípulo, mas ele estava muito ocupado naqueles tempos, e ela seria o instrutor dele por um momento. O Raitena precisava se encontrar com os magos, e se despediu dos dois. O Lancen achava que aquilo era inacreditável, pois ele a achou ali novamente, e ela era uma discípula do Grande Duque, e ele avisava que não esperava encontrar ela novamente, mas ela não queria muita conversa, e só queria saber o que ele estava pensando que estava fazendo, e deixava claro que isso não era o jeito correto de se cumprimentar o sênior dele, e ali ele percebeu que ela já estava levando aquilo muito a sério. A garota loira deixava claro que não importava a vida que ele havia vivido até aquele momento, e a partir de agora, eles eram dois discípulos, e ela era o seu superior, e ela não queria envergonhar o mestre dele,
eles, e assim eles deveriam dar tudo o que podiam para ser melhores. Ela queria sempre uma aparência limpa, sempre uma conduta adequada, e o Lancen acha que ela é muito chata e a mulher vendo as botas dele completamente sujas, queria saber quando foi a última vez que ele fez uma higiene naquelas botas, e ela não havia percebido apenas isso, pois a capa dele estava toda suja e torta, e também tinha um cabelo que estava muito sujo, e... na opinião da garota, ele estava parecendo muito mais um bandido, mas ele ficava olhando para o cabelo dela, e ela não entendeu o motivo de ele estar fazendo isso, e ele não entende como ela podia estar falando do cabelo dele, sendo que o dela estava na mesma oleosidade. Ela toca e se dá conta de que ele estava certo. Ela sai correndo para poder ajeitar o seu cabelo, e após isso, a mulher loira se apresenta como Hyojin Seren. Ela também esclarece que serve na Ordem dos Cavaleiros do Grande Duque, que são conhecidos como os Cavaleiros do Horizonte, e ela era bem honesta em expressar que o Lancen era bem mais forte do que ela, mas o mestre havia dito para ela que ele ainda não consegue manusear sua espada da maneira correta. E a Hyojin explica que a verdadeira espada só pode ser aprendida através do choque do aço, e ela chama o Lancen para que sacasse a sua lâmina, pois ela iria dar uma lição para ele, e o Lancen percebe que então foi por isso que ela de repente arrastou ele para o campo de treinamento, e para que ficasse registrado, ela não estava desabafando da sua vergonha interior, e ela não queria que ele tivesse uma ideia errada, mas o Lancen não se importava com isso, pois palavras não significam nada diante da espada.